Mais uma vez, é uma alegria poder estar com os irmãos, sobretudo nesses dias de aniversário da igreja, onde podemos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na vida aqui da Igreja Presbiteriana de Poá. Muitos anos já de estabelecida a igreja, testemunhando a respeito do Senhor, das suas obras, certamente sendo abençoados pelo Senhor. Eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana da Praia do Canto, que não fica tão perto da praia, mas fica 2 quilômetros, está perto, né? Mas trago um abraço da Igreja da Praia do Canto para essa igreja. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 9. E eu vou pedir aos irmãos que após a leitura mantenham as suas Bíblias abertas, a fim de conferirem se as coisas são de fato assim. Gênesis 9, eu quero ler do verso 8 ao verso 19. Gênesis 9, de 8 a 19, diz assim: Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Nós já oramos, o pastor Eliomar já rogou ao Senhor que fale ao nosso coração, portanto nós já passaremos a exposição da palavra. Meus irmãos, vocês hão de convir que em nossos dias os homens se esquecem muito facilmente daquilo que eles prometem. Prova disso é que antigamente bastava a palavra ser empenhada para que contratos fossem firmados. Hoje, além da palavra, você tem que assinar, registrar em cartório, ter testemunha. Não vale só aquilo que você estabelece na palavra. E a cada dia que passa, parece que fica mais difícil confiar nas pessoas e confiar naquilo que elas dizem. E muitas vezes isso acaba refletindo no relacionamento com Deus. Os crentes às vezes olham para o Senhor e desconfiam da palavra de Deus, desconfiam das suas promessas, não creem de fato naquilo que Ele diz. E eu tenho dito lá na igreja que nós devemos aprender muitas vezes a confessar que nós somos incrédulos, muitas vezes, pois Deus nos diz o que devemos fazer, nós sabemos, mas nós trilhamos outro caminho, nós temos um caminho melhor, talvez por não confiar tanto naquilo que Deus estabelece, e esquecemos que a palavra de Deus não é como a palavra dos homens. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, é o que diz a Escritura. E esse texto que nós lemos nos mostra bastante a respeito do caráter de Deus e da sua palavra. Mas antes de olhar diretamente para esse texto, é importante perceber o contexto. O texto que nós lemos aqui
é o momento onde Noé sai da arca. Deus havia varrido toda a humanidade, todos os animais, mandando o dilúvio. E o que houve? O que aconteceu para que isso fosse estabelecido pelo Senhor? Volte lá no primeiro capítulo da sua Bíblia. E rapidamente nós vamos ver todo o contexto que nos conduz até esse tempo em que Noé sai da arca e Deus restabelece com ele a sua aliança. No capítulo 1 de Gênesis, você tem a criação, Deus estabelecendo todas as coisas, colocando o homem no jardim para cultivar e guardar. No capítulo 2, você verifica como que foram os pormenores dessa criação, principalmente do homem e da mulher, e vê que aqui Deus estabelece ou define os termos do pacto. Demonstra que ele é Deus e que o homem deveria prestar obediência a ele, dizendo: olha, vocês têm que fazer algumas coisas, eles deveriam crescer, se multiplicar, encher a terra, dominar sobre todas as coisas. Mas Deus também dá um mandamento negativo nesse contexto: vocês não podem tomar ou comer do fruto da árvore do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. É isso então que você tem no capítulo 2, Deus estabelecendo os termos aqui do pacto. No capítulo 3 você tem a quebra da aliança. Você tem o anúncio aqui de Satanás aparece na história. Está variando aqui, não está? Satanás aparece aqui na história, ele tenta os nossos primeiros pais, e veja, ele coloca em dúvida a palavra de Deus. É a primeira coisa que você verifica aqui. Satanás se aproxima de Eva e começa a dizer o seguinte: olha, não é bem assim. Não é bem dessa forma que Deus disse. Vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto. Mas eles sabiam que Deus havia dito de forma bem categórica: no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Satanás diz: não, vocês não vão morrer. E acontece a queda, como nós vemos. Mas mais do que a queda, você tem no capítulo 3, mais uma promessa de Deus. E agora uma promessa que dizia respeito à redenção, lá no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui você tem Deus amaldiçoando a serpente, e ao amaldiçoar a serpente, ele já anuncia o Redentor que viria para pôr fim a isso, para esmagar a cabeça da serpente. E algo bem claro que está aqui, é que Deus já fala de uma inimizade que haveria entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. No capítulo de número 4, é isso que você pode verificar. Você verifica que as duas linhagens já estão estabelecidas: a linhagem da mulher e a linhagem da serpente. Caim mata Abel. E aqui você vê então essa inimizade sendo percebida. Caim assassina Abel. E aqui ainda no capítulo 4, você vê que Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, começa a colocar de lado as duas descendências, e ele traça as duas descendências. Aí no capítulo 4, versículo 17, ele começa a descrever os descendentes de Caim, e veja, os descendentes de Caim vão culminar em Lameque. E quando ele fala sobre Lameque, ele faz uma nota: Lameque é muito pior do que Caim. Lameque aparece no texto aqui praticamente chamando Deus para briga, dizendo: olha, eu matei um rapaz porque ele me feriu, e um outro porque ele me pisou. Se 7 vezes se tomará a vingança sobre Caim, de Lameque, 70 vezes 7. Ele está de fato confessando a sua iniquidade, dizendo: eu sou pior do que Caim. E toda a linhagem traçada aqui de Caim vai demonstrar homens que estão em oposição a Deus. Por outro lado, no capítulo 5, ele trata a descendência, ou traça a descendência de Sete, que foi aquele que ficou no lugar de Abel. E o texto vai dizer isso, Eva vai dizer isso quando ele nasce, né? Deus me deu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou.
E aí ele traça então a descendência de Sete, que vai culminar em Enoque. E mais uma vez uma nota a respeito desse descendente. Só que diferente de Lameque, que é terrível, que mata um rapaz porque te deu um pisão, o que Moisés fala a respeito de Enoque está lá no verso 24. Andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Se você depois tiver a curiosidade de contar as descendências, você vai verificar que Lameque é o sétimo depois de Caim, depois de Adão, por meio da descendência de Caim. Enoque é o sétimo da descendência de Adão, por meio de Sete. E o que Moisés está fazendo ao relatar é exatamente colocar as duas linhagens, mostrando uma linhagem que teme ao Senhor e uma linhagem que não teme ao Senhor. A inimizade está aqui estabelecida. E então, o capítulo 6 começa com a notícia de que os homens foram se multiplicando, a iniquidade também foi aumentando. E parece que o estilo de vida aqui é o estilo de vida de Lameque. Os homens são terríveis, os homens estão fazendo mal uns aos outros, as linhagens estão se misturando, veja o texto. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, ou seja, vendo os descendentes de Sete, que as filhas dos homens, os descendentes de Caim, eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E então ele continua descrevendo no verso 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E então o que Deus vai fazer aqui é exatamente anunciar o juízo. O texto diz que Deus se arrepende de ter feito o homem, e Ele vai dar fim a toda a terra, a toda a humanidade, mas Ele tem uma promessa: viria da mulher aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E por mais que o estilo de vida da sociedade seja o de Lameque, o que você vê no versículo 8 é: porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. E aponta aqui não simplesmente para o caráter de Noé e para aquilo que ele era por si mesmo, mas por Deus mantendo a sua palavra e preservando a descendência da mulher, porque foi graça. Noé achou graça diante de Deus. Agora veja a nota que Moisés fala a respeito de Noé. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Dentre toda aquela sociedade que vive o estilo de vida de Lameque, ele é diferente, ele é justo e íntegro. E a razão disso: Noé andava com Deus. Noé vem da descendência de Enoque. Ele anda com Deus. Ele acha graça diante do Senhor. Mas Deus então está aqui anunciando o juízo. No capítulo 7, você tem a execução do juízo. Verso 6, tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. No versículo 21, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos, animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Deus então executa o seu juízo. Noé está na arca, sua família está na arca, os animais estão na arca, mas todos aqueles que não estão na arca, que já é uma figura de Cristo, perecem. Todos aqueles que não estão com Noé morrem, sofrem o juízo da parte de Deus. E o que você vai ter nos capítulos 8 e 9 é a renovação da aliança. As águas do dilúvio baixam, Noé e sua família saem da arca, e a primeira coisa que esse homem faz, no versículo 20, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar.
O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau todo o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Verso 9, você vai ver que Deus começa agora, ao restabelecer a sua aliança, a dizer a Noé tudo aquilo que ele havia dito a Adão. E é por isso que eu tracei desde Adão o contexto. Veja o verso 1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Adão ouviu isso da parte de Deus. Crescei, multiplicai, enchei a terra. Verso 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Vocês vão dominar sobre a terra. Verso 7. Sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. E por que eu estou frisando isso? Exatamente para apontar que Deus não volta atrás da sua palavra. Deus estabeleceu lá no capítulo 3 que iria trazer o Redentor, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E por mais que o homem estivesse desviado dos caminhos de Deus, não estivesse mais cumprindo aquilo que Deus tinha ordenado no princípio, quando ele destrói toda a terra e preserva um descendente, quando esse descendente sai, ele ouve do Senhor: faça aquilo que Adão tinha que fazer. Continue a fazer isso. E então, chegamos no versículo que eu li aqui, do verso 8 até o verso de número 19. E aqui nós temos algumas lições muito importantes sobre a aliança de Deus com Noé. E a primeira questão que você percebe aqui no texto, do versículo 8 até o versículo 19, é Deus declarando que está restabelecendo a sua aliança. Ou seja, é Deus mantendo a sua palavra. Veja aí os versículos 8 a 10. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Deus, preste atenção na palavra que eu estou usando, restabelece a sua aliança. E você vai dizer: pastor, eu não li isso no texto. O que Deus está dizendo aqui é: estabelecerei a minha aliança. Mas antes de explicar isso, deixe-me apontar para algumas coisas. A iniciativa é sempre de Deus. Foi Deus quem preservou Noé. Foi Deus quem chamou Noé do meio dessa comunidade ímpia em que ele vivia. Da mesma forma que foi Deus que foi até Adão. Da mesma forma. Quando o pacto é quebrado lá no início, o que o homem faz é fugir de Deus. O tempo todo. E se Deus não vier em busca do homem, não há redenção, não há salvação, não há possibilidade de reconciliação, porque os homens vão fazer o que fez Adão: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi e fugi. Isso porque, para que estejamos diante de Deus, é preciso também haver alguém que nos reconcilie com Ele, um mediador. No caso aqui, o mediador é Noé. Noé vai funcionar como mediador da aliança. Mais à frente você vai ver Moisés. E de forma curiosa, Deus tira um povo para prestar culto. E é essa palavra que você vai ouvir lá: deixe o meu povo ir para prestar culto. Quando esse povo se achega à montanha, eles não querem ouvir Deus. E eles dizem a Moisés: fala você com a gente. Eles estão com medo de Deus. Não há como se aproximar de Deus sem um mediador. E ali Moisés aponta também para aquele que é o nosso mediador. Então Deus vem em direção ao homem, e veja o termo que é usado: eis que estabeleço a minha aliança. A aliança é minha.
Sou eu que dou os termos, sou eu quem estabeleço, sou eu que digo como que ela funciona. Ou seja, não é um contrato entre dois iguais, mas entre um Deus soberano e um povo pecador. É Deus quem dita os termos da aliança. Outra questão importante, agora sim, diz respeito à continuidade. Por mais que o texto diga aí, estabeleço a minha aliança, a palavra que é usada aqui, ela tem um outro sentido. Ela tem um sentido de colocar de pé. É isso que é estabelecer aqui no texto. É como se você tivesse alguma coisa que caiu, uma cadeira que caiu, você coloca de volta de pé. É a mesma cadeira. Só que ela estava caída e agora você levanta. O que Deus está dizendo aqui é, eu estou colocando de pé a minha aliança. Eu estou mantendo a minha palavra. Eu estou restabelecendo a aliança. Mas muitos olham para esse texto e acham que, equivocadamente, a cada momento em que Deus está dizendo, eu estabeleço a aliança, Ele está deixando tudo de lado, as anteriores. Então, Deus fez uma aliança com Adão, ele falhou, deixou de lado. Deus faz com Noé, ele falha, deixa de lado. Deus faz com Abrão, ele falha, deixa de lado. Mas não é isso que vemos aqui. E a prova é que Noé ouve o mesmo que Adão ouviu. Os termos são os mesmos. É Deus quem estabelece, é Deus quem ordena, e o homem tem que fazer, mais uma vez, o que Deus ordena. Então, quando o homem quebra os termos da aliança, novamente Deus o coloca de pé. É isso que você vai ver o tempo todo no Antigo Testamento, até culminar em Cristo, que vai estabelecer nova aliança, ou continuar a aliança, renovar a aliança. O tempo todo você vê fidelidade de Deus, e por conta do homem, você não consegue ver essa fidelidade. Ele não consegue manter a aliança. Então a aliança com Noé é a mesma que Deus havia estabelecido com Adão. Ela é com Noé e com os sobreviventes. Veja no verso 10. É com você, no 9, com sua descendência, e no 10, com todos os seres viventes, com todos os animais da terra. A aliança, de novo, é com aquilo que foi preservado. Aquilo que foi preservado pelo Senhor. E por que ela abrange a descendência? Porque Deus está mantendo a sua palavra. Virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, o primeiro aspecto, Deus restabelece a aliança. Um segundo aspecto que você vê no texto. Depois de restabelecer a aliança, Deus promete preservar todas as coisas. No verso 11 ao verso 17 diz assim: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Deus então aqui promete preservação. Ele restabelece a aliança e agora primeiro ele diz que vai preservar toda a carne. No verso 11, estabeleço, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio. Os seres viventes não serão mais exterminados por causa do dilúvio. E é isso que nós vemos, ainda que haja catástrofes, você não vê uma destruição como foi no dilúvio. Ainda que vez por outra você veja tsunamis acontecendo, você vê acontecendo destruição local, mas não de toda a terra. Deus mantém a sua palavra. E é muito interessante você ver alguns profetas aí que dizem assim: mas o mar vai tomar tudo. Enquanto a Escritura diz o seguinte: Deus colocou termo.
e falou: até aqui você vem. E a onda quebra onde Deus disse que ela iria quebrar. É isso que o salmista diz. E eu gosto muito desse texto. É como se Deus tivesse a onda se levantando e Deus falando assim: quebra aqui. E ela se submete. Porque Deus prometeu isso. Não haverá destruição. Então os profetas aí da desgraça e da destruição mundial têm que olhar mais para a Escritura. E pior que os crentes às vezes vão atrás dessas coisas, né? E acham que não vai acabar. Ou vem um meteoro. Todo ano tem um meteoro que vai bater na Terra. Todo ano. Ele erra todo ano, mas todo ano o pessoal acha que vai acabar tudo. E Deus está dizendo não. Vai haver preservação de toda a carne. Depois Deus diz: vai haver preservação da terra. No 11 ainda. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. A terra não vai ser mais destruída. E aqui há uma implicação bastante interessante no que diz respeito à escatologia. Porque eu já ouvi gente dizendo assim: tudo bem, Deus não vai mais destruir a terra com água, mas Ele vai destruir com fogo, que Pedro diz isso lá. E talvez você já lembrou do texto de Pedro. Mas o texto de Pedro não fala necessariamente de uma destruição, mas a figura do fogo ali é de purificação, renovação. Deus estaria tirando a impureza, então estaria falando da redenção de todas as coisas, porque o que nós cremos é que de fato Deus vai restaurar todas as coisas. E Deus está prometendo isso aqui. Eu não vou mais destruir a terra. Uma terceira questão, Deus também afirma aqui que vai preservar a lembrança do homem. Depois que Ele promete que não vai mais destruir a carne, Ele diz: eu vou colocar um sinal no céu. Eu vou colocar um arco. E o arco, nesse tempo aqui, era um símbolo de guerra. Certo? As pessoas caçavam com arco, mas elas também iam para a guerra. A arma era essa. Então os guerreiros, eles usavam o arco para que os inimigos fossem atingidos. E essa é a figura que Deus está usando aqui. De um arco, de um instrumento de guerra. Naquele tempo, muitas mitologias de outros povos ali ao redor olhavam para as estrelas e, dependendo do formato das constelações, quando ela fazia um formato de arco, eles entendiam que os deuses estavam irados com eles. E o arco, então, estava apontado para os homens. Pois Deus pega a mesma figura do arco e diz o seguinte, veja aí no versículo 12. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus pega o arco, que era sinal de guerra, e transforma ele em um instrumento que aponta para a paz. E a figura aqui, segundo um dos comentaristas de Gênesis que eu estava vendo, é muito bonita, porque é como se o guerreiro tivesse chegado da guerra, pegado o arco e colocado na parede, guardado. Não é assim que eles guardavam também o arco? Colocavam na parede, está ali. Ele não está mais apontado, ele está na parede. O meu arco está guardado. É como se Deus tivesse feito isso. Meu arco está aqui. Eu não estou apontando para vocês. Eu não vou mais destruir vocês do jeito que eu fiz aqui no dilúvio. E o arco nos céus era uma lembrança da aliança. E aqui também há uma menção ao período antes do dilúvio. Porque antes do dilúvio, como nós vimos aqui, Deus viu que a maldade do homem havia aumentado e envia o dilúvio. E agora Ele diz: o meu arco estará nas nuvens. Do mesmo lugar de onde veio água para inundar tudo e matar todo mundo, eles veriam o arco. E uma das coisas que eu acho interessantes aqui é que para haver arco tem que haver chuva e tem que haver sol, não é isso? Quando você vê a chuva, eu gosto de chuva, eu gosto do barulho da chuva, mas não tem dia que você olha para o céu e parece que vai cair tudo?
está negro, você fala, hoje o céu vai cair sobre a gente. E dá medo. E vem relâmpago. E vem trovão. E aí vem o sol. E o arco colorido aparece. E Deus está dizendo, isso é para vocês lembrarem que eu não vou mais destruir. Você está olhando para o texto, talvez, pedir para você deixar o texto aberto, e vai dizer, mas Deus está dizendo que o arco é para ele lembrar. Não é isso? Olha lá, verso 13. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então, por que eu estou dizendo que Deus está preservando a lembrança do homem? Porque por mais que Deus esteja dizendo, eu vou colocar o meu sinal para que eu me lembre, você sabe que Deus não se esquece. Ele não precisa de lembretes, nós precisamos. A gente amarra alguma coisa no dedo, certo? E às vezes eu amarro e eu tenho que saber por que eu amarrei. Eu tenho que dar um lembrete do lembrete, porque eu esqueço. O pessoal chega na igreja e fala assim, pastor, a gente pode conversar essa semana? Eu falei, me liga amanhã e fala comigo quando estiver em paz, porque eu vou esquecer. Eu vou esquecer, não tem erro. Eu esqueço fácil essas coisas. Então liga para mim, e aí eu vou estar tranquilo, eu vou anotar, eu vou colocar na agenda, e talvez eu esqueça. Não, eu não esqueço tanto assim. Mas nós esquecemos, Deus não esquece. Mas Ele está dizendo, eu vou colocar o arco para eu não me esquecer mais. Na verdade, o que Deus está dizendo é, eu estou garantindo vocês, eu estou dando a minha palavra de que isso não vai mais acontecer. E vocês vão ver isso quando eu colocar o arco. O arco é o sinal de que eu estou empenhando a minha palavra. Então, todas as vezes que o povo olhava para o arco, o povo lembrava que Deus havia prometido isso. Deus está o tempo todo, então, fazendo com que o povo se lembre da sua promessa, da sua palavra, para que creia. Curiosamente, mais para frente, lá no capítulo 11, os homens vão desobedecer a ordem de encher a terra. Eles vão chegar num lugar bonito, como Guarapari, e vão falar assim, vamos ficar aqui? Não vamos encher a terra. Vamos fazer uma torre, vamos tornar o nosso nome célebre. Uma torre cujo topo chegue até os céus. Para que uma torre tão alta assim? Para ficar famoso. Mas esse lugar de fama é um bom lugar também para se esconder de dilúvio, certo? Choveu aqui embaixo, corra para cima. O que eles estavam dizendo lá é, e se Deus punir, a gente está guardado. Eles não estavam crendo no que Deus havia dito aqui. Eu não vou mais inundar a terra. E vez por outra nós estamos fazendo o mesmo. Nós não estamos crendo no que Deus está ordenando. Mas o terceiro aspecto que eu quero que você note nesse texto é que aqui Deus também faz distinção entre justos e injustos. Os versos 18 e 19 dizem assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. O texto aponta também para o dia em que Deus vai povoar toda a terra de pessoas que creem nele e no seu nome. Veja, ele destruiu os ímpios e estabeleceu aliança com Noé e a sua família. Mas esse ainda não é o final. Por que não é final? Note que o texto destaca um personagem. Os filhos de Noé saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Por que essa distinção? Por que Moisés pega um filho e fala, Cã está aqui, Cã é o pai de Canaã. Tá, e daí?
Por que eu preciso saber disso? Porque um pouco mais à frente você vai ver que os filhos de Noé o envergonham. E quem envergonha o pai, depois que o pai tomou mais do que devia de vinho e ficou nu na tenda, foi Cã. E ao amaldiçoar, Deus não amaldiçoa Cã. Deus amaldiçoa Canaã, filho de Cã. E você pode dizer, que injustiça. Por que Deus amaldiçoou Canaã? Foi Cã que fez o que fez. Cã envergonhou seu pai. E Cã seria envergonhado por seu filho, porque se você olhar depois a maldição, você vai ver que Canaã recebe a maldição de ser servo dos seus irmãos. Mas ao mesmo tempo que Deus diz que ele vai ser servo dos irmãos, veja o que diz no verso 25: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem. Sem é o representante pactual, é o Deus de Sem. Mas veja o texto: e Canaã lhe seja servo. Por mais que ele seja amaldiçoado ao ser servo dos seus irmãos, para a vergonha do seu pai, Deus tem misericórdia dele e coloca ele debaixo da tenda de Sem. E se você olhar o estabelecimento da circuncisão, você vai ver exatamente que os que estavam debaixo do domínio do Senhor da casa pertenciam ao pacto e à aliança. Então Deus está punindo e ao mesmo tempo tendo misericórdia dele e punindo o pai. Deus está mostrando, e Moisés está mostrando aqui, essa distinção. Por ora Deus acabou com a linhagem da serpente, mas ela ressurge com Cã, pois ela só será de uma vez por todas extirpada quando o Senhor Jesus vier e fizer essa distinção final. Abra Apocalipse capítulo 20. Verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Enquanto o juízo no tempo de Noé sobre os ímpios, ele foi temporário no que diz respeito a cessar com a atividade e com a impiedade, quando o juízo do Cordeiro vier, será de uma vez por todas. Então há uma implicação daquilo que acontece lá com Noé, apontando para aquilo que o Senhor Jesus fará de uma vez por todas, que é
fazer distinção entre os justos e os ímpios, ou entre os justificados e aqueles que não foram justificados pelo seu sangue, O que você vê então aqui? Você vê que Deus restabelece a aliança, você vê que Deus promete preservação, e você vê fazendo Deus distinção entre justos e ímpios. É um relato belíssimo, belíssimo. Mas o que ele pode nos ensinar de prático? No que ele nos ajuda? A primeira coisa que você deve pensar é que, a despeito do homem, o Senhor nunca deixará de lado a sua aliança. Por mais pecadores que os homens sejam, por mais que eles não mantenham a sua palavra, Deus mantém a sua. E essa é a razão de haver redenção. E se hoje você olha para trás, para a história dessa igreja, e vê que em 45 anos, muitas pessoas foram salvas, foram alcançadas pelo Evangelho, não foi porque elas são boas. E vocês que estão aqui, não é também por causa da sua bondade, mas por causa da palavra de Deus e da promessa de que Deus estabeleceria um povo e não se esqueceria desse povo. Isso deve trazer alento ao nosso coração, saber que a nossa salvação não depende de nós, depende de Deus. Porque se dependesse de nós, estaríamos perdidos, fatalmente perdidos. Mas o Deus que não volta atrás da sua palavra, promete ser fiel e promete preservar o seu povo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque de modo nenhum pode negar-se a si mesmo. É claro que a fidelidade de Deus envolve juízo ao seu povo. Não é faça o que você quiser e Deus está tranquilo, porque a fidelidade de Deus envolve disciplina. Hebreus fala isso. Se vocês são disciplinados, Deus vos trata como filhos. Se não houvesse disciplina, vocês deveriam ficar preocupados, porque significaria que vocês são bastardos. E a disciplina também é fidelidade de Deus, pois a promessa dele para o seu povo não é: vocês vão ser felizes do jeito que nós entendemos felicidade, mas vocês serão semelhantes a Cristo. E Ele vai fazer isso. Ele prometeu que vai fazer isso. E quando você vê Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que o Senhor Jesus Cristo mesmo está adornando a sua igreja, para que ela seja apresentada sem mácula e nem ruga. Isso é promessa da fidelidade de Deus. Então louve a Deus por isso. Você faz parte da história dessa igreja. Você foi salvo por Ele. Não foi por causa de você, mas por causa dEle. A iniciativa da aliança é sempre dEle. Foi Ele que veio em sua direção. Eu acho lá na igreja, de vez em quando as pessoas começam a pensar a respeito disso, a minha pergunta é: aqueles que vieram de fora da igreja e não nasceram no lar cristão, né? Quantos aqui queriam ser crentes? Antes de ser crente, fala assim: rapaz, coisa deve ser bom esse negócio de ser crente, né? Porque é começar de mim aqui, ser crente é um bicho muito doido, é o que eu dizia. Eu falei essa semana com uma pessoa que eu estava aconselhando o seguinte, que antes de eu ser crente, eu achava que crente era doido, e agora eu tenho certeza. Mas eu não queria ser crente. Eu tripudiava dos crentes, eu tinha amigos crentes. Eles sofriam na minha mão. Vocês ficam alimentando aí, dando dinheiro para pastor ladrão? Paguei a língua, né? Eu não queria nem ser crente, muito menos pastor. Não foi iniciativa minha, é de Deus. Não foi iniciativa sua, foi de Deus. Então você pode descansar nisso. Você pode descansar também na certeza de que o Senhor preservará a terra. Não fique alarmado com os profetas da destruição antes do tempo anunciado pelo Senhor. E o que tem de crente preocupado com isso é um negócio assustador. Porque Deus já disse o que vai acontecer.
Ele já disse o que ele vai preservar. Com isso eu não estou dizendo, pode sujar o planeta, não cuidar da terra, poluir. Não, nós temos que fazer essas coisas todas, cuidar. Cuidar não porque senão vai acabar a terra, mas porque Deus nos colocou como mordomos. Nós devemos cuidar. Então alguns crentes até cuidam, economizam água, energia, estão preocupados com essas coisas, mas isso não tem a ver com a glória de Deus. Isso tem a ver com o medo de ficar sem água. Afinal de contas, a terceira guerra vai ser por causa de água. Então vamos preservar a água? Temos que preservar, mas não é por causa disso não. É porque Deus nos coloca como mordomos. E nós temos que usar bem os recursos que Ele nos deu. A nossa agenda de preservação não é pautada pelo Greenpeace, mas pela Escritura, pela Bíblia e pela promessa de Deus. As catástrofes que acontecem, elas são muitas vezes sinais de juízos de Deus. Não estou falando que são todas, e não dá para a gente ficar também dizendo, é por causa disso. Mas eu não tenho dúvida de que muitas vezes Deus está executando juízos locais, com catástrofes. Mas veja, elas são locais. Não é toda a terra que está sendo destruída. Ela não vai ser, pelo menos até o dia que Deus destruir de vez os ímpios. Aí sim, nesse dia acontecerá. A bondade de Deus nos faz lembrar da aliança. Sempre que você vir no céu um arco, lembre-se do Deus que estabeleceu paz com os homens. Mas lembre-se também que apesar do arco estar na parede, não está apontado para você. Ele só não está porque ele foi apontado para Cristo. A ira de Deus foi desviada de nós para o seu Filho. E Isaías fala de modo bastante interessante a respeito disso. No capítulo 53, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Deus desviou o arco de você, mas apontou para Cristo. Ele matou o seu filho no seu lugar. No seu lugar. Então, quando você vira o arco, lembre-se que a paz estabelecida por Deus custou a vida de Cristo. É por meio dele que vem a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo. Por meio de Cristo. E não é só conosco. Lá também foi por meio de Cristo. Porque tudo aquilo apontava para o Messias que viria em cumprimento à promessa de Deus. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vai ferir a sua cabeça, mas vai ser ferido no calcanhar. Está aqui Isaías falando a respeito disso. Fomos reconciliados com Deus, porque Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E adivinhe só, nós temos também um sinal para lembrar disso. O Senhor estabeleceu a ceia para que lembrássemos disso. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Deus deu à sua igreja um sinal para demonstrar que Ele estava de novo em paz com o seu povo. Do mesmo jeito que o arco-íris foi dado para que o povo se lembrasse de que Deus não mais os destruiria com águas do dilúvio. Cristo é a razão de ser da sua igreja. Se nós podemos cantar, se nós podemos orar, falar com Deus, nós só podemos fazer isso por meio de Cristo,
por meio da figura do mediador, que vem sendo apontado durante todo o Antigo Testamento, que é visto em Abraão, em Moisés, em Noé, em Jacó, mas que apontam todos para Cristo, aquele que é o mediador, o perfeito, o único que pode nos reconciliar de forma eficaz com o Pai. E tudo isso então implica, irmãos, numa vida de santidade. Se nós entendemos que fomos salvos da ira de Deus, fomos chamados para ser um povo santo, que a ira do Senhor foi desviada de nós e apontada para Cristo, porque Ele assumiu os nossos pecados, nós não podemos olhar para o pecado achando que é coisa de só menos importância. E por vezes eu tenho a impressão de que a igreja olha o pecado como se fosse qualquer besteirinha. Já está pago mesmo? É verdade, já está pago. Até aqueles que você não cometeu ainda estão pagos. Mas Deus não tratará fechando os olhos sobre aqueles que deliberadamente estão pecando contra Ele. É por isso que, quando você olha para a Bíblia, João vai dizer: eu estou escrevendo todas essas coisas para que vocês não pequem. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado. Mas veja, não pequem. Se pecar, se arrependam. Se arrependam. O sinal dado por Deus da ceia aponta para a mesma verdade. Quando Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e coma. Não é decida aí se você vai comer ou não. Coma. Porque o examinar-se implica em verificar o pecado, confessar o pecado e tomar da ceia do Senhor. E é lógico, acertar o que tem que acertar. Com o irmão, se tiver que acertar, ou com quem tiver que acertar. Porque Deus chama o seu povo para ser um povo santo. Ele estava purificando a terra. Mas a semente da serpente ainda vai ser vista em Cã, até aquele dia em que ela vai ser destruída para todo sempre. Ela se faz presente no meio da igreja, no meio daqueles que Jesus chamou de joio, no meio do trigo. E é por isso que aqueles que têm convicção do seu chamado, da sua justificação, da sua redenção por Cristo, têm que se esforçar, e podem fazer isso por meio do Espírito, para ser santos diante de Deus. Então louve a Deus, agradeça a Deus, pois apesar de toda a tribulação, de todos os problemas, de todas as angústias, da nossa luta contra o pecado, estaremos um dia com o Redentor, num lugar onde não mais haverá pecado, não mais haverá juízo. Teremos unicamente gozo em Deus, pois esse foi o fim para o qual fomos criados, como ensina o catecismo: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que Deus nos abençoe e nos ajude a olhar para o Redentor. Vamos orar. Senhor,